Boa tarde, povo abençoado de Deus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Começou uma nova semana abençoada, recalcada, sacudida de bênção na sua vida. Que o seu cálice esteja transbordando de bênção. Que o Deus Adonai, o Criador de toda existência, possa nos abençoar abundantemente, nos fortalecendo em todas as áreas da nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos dando direção, nos dando capacidade, irmãos, da gente poder entender e compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a gente pode ler ela. Tem muitas pessoas que falam, eu já li a Bíblia 4, 5 vezes, mas a gente tem que ler a Bíblia pouco a pouco, porque não adianta a gente pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e ler a Bíblia em um mês, em 2 meses, e depois você não sabe nem o que é que significa cálice, o que é que significa Adonai. Então a gente tem que ir lendo pouco a pouco e a gente tem que ir mastigando, investigando, pedindo discernimento, pedindo oração, para que a gente, irmão, não venha fazer as coisas erradas. Porque muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento de uma coisa, de uma área ou de uma palavra, o que a gente vai buscar? Quando você quer trazer o significado de alguma palavra, que você vai? Você vai no dicionário, não é isso? Então, a gente vai no dicionário espiritual e a gente vai orar, pedir a Deus que nos dê a direção certa, que Deus nos dê o rumo certo das nossas vidas para a gente não ficar cambaleando e não ficar, irmãos, em cima do muro, tendo dúvida, tendo dificuldade de entender, de compreender como é que é. Porque, irmãos, a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente, não pode ser feita de qualquer maneira. Não é qualquer pessoa que pode subir no altar, não é qualquer pessoa que pode ministrar, não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na sua cabeça, não é qualquer pessoa que pode fazer descer você as águas. Você tem que ser a pessoa que tem aquele chamado realmente por Deus, que tem o cajado nas mãos, porque muito tem cajado, mas não sabe governar o cajado, né? Muitos se chamam, não são chamados, eles se chamam e eles pegam no cajado sem permissão de Deus. Aí o que acontece? Só acontece coisas desagradáveis, porque o evangelho ultimamente está muito bagunçado. Todo mundo é apóstolo, todo mundo é apostatado, todo mundo é bispo, todo mundo hoje quer ser hoje, quer dizer, as pessoas não começam do diácono, do missionário, do diácono, presbítero, para chegar no pastor. Já se chama apóstolo, né? Ou então bispo, que é um nome grande, né? Então, as pessoas, como eu disse, as pessoas pecam, as pessoas perdem, as pessoas fazem coisas erradas por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus e do que significa pegar um cajado para governar as ovelhas e colocar as ovelhas dentro do curral, colocar as ovelhas no lugar certo, dar o pasto certo, dar a água certa, dar o alimento certo, para que as ovelhas não fiquem rompendo a cerca e fugindo para ir tomar em busca de água em tanques rotos. Então, nós temos que estar focado na obra, na palavra, na visão do Espírito Santo de Deus. Que você peça ao Espírito Santo que ele vai te dar luz, que ele vai te dar visão. Você tá me entendendo? Esse negócio de colocar a mão na cabeça é muito sério. Porque outro dia eu tava no trabalho e chegou uma mãe com a criança. Então, a criança, ela tinha mais ou menos uns 5 anos, mas o cabelo daquela menina era um cabelo afro, muito assim, tava assim o cabelo. Aí eu falei, nossa, que cabelo lindo, você quer me dar esse cabelo? A mãe disse,
não se pode dar e nem se pode tocar, porque este cabelo é consagrado. Então, consagrado a quem? Ela consagrou, ela estava com uma coisa meio esquisita aqui no pescoço. Então, com certeza aquele cabelo estava consagrado a alguma identidade. Entendeu, irmãos? Então, hoje em dia as pessoas se consagram, se entregam às identidades, né? Fazem votos que cedo ou mais tarde não vai conseguir pagar e vão ficar perecendo, porque, como diz a palavra de Deus, que nós não podemos fazer voto que a gente não consegue pagar, porque quando você diz assim, eu vou fazer tal coisa, você falou diante do anjo, e o anjo parcela o que você falou. Então, muitas vezes a gente faz muito voto e a gente não paga os votos que fazemos, porque a gente se esquece, né? Esquece, irmão. Muitas vezes você promete tanta coisa para Deus que você não cumpre um terço da metade das coisas que você promete para Deus. Porque não adianta prometer. A gente tem que fazer de imediato, né? Hoje eu vou, por exemplo, hoje eu vou tirar o dia para Deus. Hoje eu tiro o dia para Deus. Eu não vou dizer assim, amanhã eu vou tirar o dia para Deus. Não, amanhã não me pertence. E amanhã não vou. E amanhã vai acontecer coisas que não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Agora, hoje eu vou tirar o dia para Deus. Hoje eu vou fazer alguma coisa para Deus. Hoje nós estamos vivendo no hoje, não é no amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, você tem que falar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, eu gosto muito dessa palavra que fala sobre a Ruth, né? Então, quando Boaz perguntou ao capataz do ceifeiro de qual família era aquela moça, o capataz respondeu, esta moça é moabita, que voltou de Moabe com Noemi, né? Então, Boaz já estava de olho na Ruth, né? Porque Ruth, ela queria mudar de vida, né? Então, Boaz estava observando Ruth enquanto ela realizava a colheita. E essa cena nos comunica algo interessante, pois ela estava passando por um momento difícil, onde buscava reconstruir sua vida. Após enfrentar a morte do marido, Boaz mandou chamá-la e tomou atitude visando ajudá-la. Veja que nos momentos mais difíceis da vida, nunca estamos sozinhos. Deus, o Pai, sempre envia pessoas ou usa situações para demonstrar seu cuidado conosco. Então, todos conhecem a história de Ruth. Sabe que Ruth era uma moabita e Ruth estava passando por uma perca. Não só Ruth como a sua sogra. E as duas, né? As duas voltaram para Belém porque elas vieram em busca de reconstrução. Primeiro, a casa de Noemi estava deteriorada. A casa de Noemi estava arrebentada. Tanto estava estourada por dentro como por fora, né? E ela retorna para a casa do pão, porque ela sabia que Deus ali teria portas abertas para ela. Então, Boaz estava observando Ruth. E muitas vezes nós estamos sendo observados por Deus. Muitas vezes Deus está nos observando, porque quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar a Deus, né, em propósito, Deus começa a nos observar. O que é que diz a palavra de Deus no livro de Jó? Que Deus estava observando Jó, quando Satanás também estava observando Jó. E Deus falou para Satanás, o que está fazendo Satanás? Ele disse, eu estou rodeando a terra. Aí Deus disse assim, você viu como meu servo Jó é um homem fiel? Então, irmãos, nós somos observados por Deus e pelo adversário. Nós temos que andar reto, correto e fazer as coisas certas. Porque nada está oculto, nada está escondido aos olhos de Deus. Então, nós precisamos, irmãos,
aprender a buscar em Deus o discernimento, a sabedoria. Porque quando Boaz indaga sobre Ruth, Boaz descobre apenas a superfície de sua jornada, desconhecendo a profunda marca causada pela perca que ela enfrentou e decisões difíceis que tomou. Ruth escolheu seguir adiante para reconstruir sua vida. Ruth não ficou parada, Ruth não ficou estagnada, Ruth não ficou desanimada, Ruth não voltou para trás, Ruth não retrocedeu para o Egito, Ruth não retrocedeu para servir aos seus deuses, que ela servia antes de conhecer a sua sogra, a família de Noemi. Então, quantas vezes nós retrocedemos? Quantas vezes nós desistimos porque está tendo dificuldade, está tendo um obstáculo? Quantas vezes nós desistimos porque nos aconteceu algo, nos sobreveio um problema muito difícil e a gente quer recuar, quer retroceder. Mas a palavra está dizendo que diante das decisões difíceis que ela tomou uma decisão tão difícil que ela deixou para trás pai e mãe. Ela deixou para trás a sua cultura. Ela deixou para trás uma sentença de derrota, de destruição. Ela preferiu arriscar, indo para uma terra que ela não conhecia, indo para o meio de um povo que ela não conhecia, indo para uma cidade que ela não conhecia a cultura, de um Deus que ela ouviu falar. Ela ouviu falar, porque Marlon, seu marido, falava de Deus de Israel. A sua sogra também falava, o seu cunhado e o seu sogro. Então ela decidiu se aproximar mais para ela poder ter mais conhecimento a respeito de quem era o Deus que Noemi servia. Então Ruth escolheu seguir adiante para construir sua vida. É o que nós temos de fazer, gente. É caminhar para a frente. Adiante, irmão. Esse relato nos lembra que, por mais que vejamos expostos, ninguém realmente conhece as batalhas internas que enfrentamos, as dores de alegria que moldam nosso ser. Então, ninguém conhece as nossas dores, ninguém conhece as nossas dificuldades, as guerras internas que nós vivemos, que nós enfrentamos, porque a pior luta é a espiritual. A pior guerra é a guerra espiritual, que você tem que vencer aqui dentro, que você tem que derrubar o gigante aqui dentro, que você tem que passar por cima dessa vontade própria, que muitas vezes nós temos, porque hoje talvez você se identifique com Ruth, onde teve perca, que até o momento você não consegue entender o fato e que não é fácil, mesmo, mas não é impossível ser resiliente. Temos que ser resiliente e transformar as nossas dores em combustível para seguir adiante. Eu encorajo você a não desistir. Olhe sua volta e com certeza encontrarás motivo para seguir em frente. Tenho pedido que cada pessoa carregue experiência única, boas e ruins, de lutas e vitórias vencíveis apenas para si. Então, nós temos que nos libertar da dor do passado, das guerras espirituais que nos atormenta, que nos aflige, que quer nos combater, que quer nos derrubar. Você não sabe como vencer a guerra espiritual. Aí você quer vencer no físico, você quer vencer na sua maneira e não se vence guerra espiritual com a nossa força, com o nosso braço. Não se pode, irmão. Nós não podemos. Nós temos que, estou com problema com a família, eu vou orar para Deus mudar a mente, mudar o coração, mudar a forma que a pessoa está se comportando.
Irmão, só quem pode entrar na mente humana é Deus. Só quem pode sondar os corações é Deus. Só quem pode transformar água em vinho é Deus. Só quem pode transformar 3 pães e 2 peixes é Deus, porque Ele é quem sacia a sede e a fome daqueles que estão perecendo. Né? A multidão estava ali em busca de receber. Eles estavam sedentos por receber. Eles estavam desesperados. Eles nem sentiam fome, nem sentiam sede. Por quê? Porque o que eles queriam, a fonte era Jesus. A fonte era Jesus. Então, Jesus é que teve compaixão deles. Mas eles não estavam preocupados se estava quente, se estava frio. Eles queriam receber cura, receber libertação, receber transformação. Jesus ficou cheio de compaixão e disse, nós não podemos deixar esse povo, que toda essa multidão, mais de 5.000 pessoas, sem comer nada. O que temos? Não temos nada. Um jovem ali tem 3 pães e 2 peixes. Me deu, orou, multiplicou. Deus fez assim, ó, transbordar. É assim que Deus faz. Deus, quando a gente tem loucura por Deus, quando a gente tem sede por Deus, quando a gente se decide sair do Egito ou sair da terra dos Moabe, a gente tem que ter convicção que a gente não vai ficar rasbiscando espiga como Ruth, porque Boaz estava observando Ruth. E o que é que Boaz disse para o capataz? Procurou saber quem era Ruth, procurou logo, puxou logo a ficha da Ruth e disse assim, o casier judiciário de Ruth, ele já puxou, entendeu? Então ele disse assim, então deixe cair algumas espigas, cair alguns grãos e não incomoda esta moça. Irmão, Deus, quando quer abençoar alguém, preste atenção, Deus providencia um Boaz, Deus providencia alguém de alto nível para nos ajudar, para nos abençoar, para não deixar a gente perecer, para não deixar a gente ficar cachimbando, trupicando, duvidando. Nós temos que prosseguir avante, porque o grande eu sou, o Adonai, o Deus que é o dono do universo, Adonai, o Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Então nós temos que confiar em Deus. Deus vai mudar a minha situação, Deus vai abrir porta para mim, Deus vai resolver essa causa para mim na justiça, Deus vai mudar a vida do meu filho, Deus vai transformar a vida do meu marido, Deus vai transformar a vida de alguém que você está buscando. Então, quem não desiste encontra motivo para uma nova manhã. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que você não venha desistir, que você não venha cochear em 2 pensamentos, que você não venha ser oscilante, que você não venha ser como a onda do mar que vai e que volta. Que a sua fé seja firme, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então comece a ver, comece a crer, comece a enxergar com seus olhos que a situação que você está vivendo, você não vai continuar vivendo ela. Você já vai ver essa situação resolvida, você já vai ver o algo transformado, porque a palavra está dizendo que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai mudar. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Eu não estou enxergando, mas vai dar tudo certo na minha vida. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nesse momento, meu Deus, que nossa abordagem seja sempre pautada pelo amor. E a empatia, reconhecendo que atrás de cada rosto há uma história rica, digna de respeito e compreensão. Papai querido e santo, eu te peço, abençoa teu povo, cada inscrito nesse canal e pelos novos inscritos, que o Senhor é quem vai convidar cada um a se inscrever, meu Pai. É o Senhor quem vai colocar a tua empatia, o teu amor, o teu zelo, a tua compreensão, a tua dedicação. É o Senhor quem move as nuvens para um lado, o vento para outro. É o Senhor quem chamou a existência, meu Pai, de um universo. O Senhor que chamou a existência
existência, papai, da extensão das águas. E nessa palavra eu declaro e determino que haverá abundância, que haverá cura, que haverá transformação, que haverá restauração na sua vida, no seu caminho, no seu trabalho, na sua vida espiritual, sentimental, social, profissional, haverá. Porque assim como Boaz foi amoroso, compassivo, e ele deixou que o capataz deixasse cair as espigas de milho para que Ruth catasse e levasse para casa. Pai, muito obrigado por tudo, porque nesta hora, meu Pai, eu declaro, como Ruth encontrou Boaz, e a oportunidade de um lindo recomeço, formando uma família e marcada apenas não a sua vida, mas toda uma geração. Que a partir de hoje você possa se permitir ser curado das feridas que te causa tanto dores para viver os planos e um recomeço de Deus. Que hoje você possa se permitir, que hoje você possa ser curado, se permita ser curada, se permita ser restaurada, se permita se livrar dessas feridas que tanto te causa dores. Deus traga sobre você uma bênção tal sem medida, te protegendo, te guardando, te escondendo na fenda da rocha. Um grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã.